Olá, você que está aqui me acompanhando por este canal do YouTube. Este é o nosso primeiro vídeo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. Nós vamos estudar a Palavra de Deus. Durante muito tempo vamos caminhar juntos e ver o que Deus tem feito, Deus fez através do seu povo. Quando pensamos, por exemplo, em estudar a Bíblia, mas antes de falar sobre isso, aperte o sininho aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal para que mais e mais pessoas possam se juntar a nós. Mas como eu estou dizendo, quando pensamos em estudar a Bíblia, logo nos vem à mente um estudo que começa ali do livro do Gênesis e termina no Apocalipse, não é verdade? Mas não é nesta ordem cronológica que a Bíblia foi escrita. Neste estudo nós vamos traçar uma linha do tempo que vai ligar Abraão a Jesus Cristo, dentro da história de Israel. E conforme formos caminhando, veremos em que época cada livro foi escrito, com a inspiração, do Espírito Santo. Mas eu quero dizer e perguntar para você que está acompanhando esse vídeo aí, o que significa dizer que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo ou por Deus? Sabe me responder? Antes de continuar nosso estudo, vale entender o que é realmente inspiração. A Escritura, o Antigo e o Novo Testamento, é o tema principal que vamos estudar. Veja, como conjunto de escritos sagrados inspirados por Deus. A Bíblia é o registro grande de norma de todos os tempos da fé hebraica e da fé cristã também. Olha, meu irmão, é inegável a importância da Escritura para a vida cristã. Vale a pena recordar que a expressão palavra de Deus, no latim a gente fala assim, Dei verbum, indica primeiramente não a escritura, a palavra escrita, mas o próprio evento da revelação. Ora, esse acontecimento admirável brilha para nós em Cristo, que é a plenitude de tal revelação divina. Eu sou Dom Jorge, sou da Igreja Ortodoxa Carismática. E esse é o nosso estudo da Palavra de Deus. Repito, curta aí esse vídeo, sabe? Aperte o sininho, se inscreva neste canal. Agora eu vou dizer para você, a gente diz assim, puxa, inspirada por Deus. Então, um homem sentou lá num canto e Deus foi falando, vai escrevendo isso, olha, eu fiz Adão assim, fiz Eva desse jeito, eu construí o paraíso desse jeito. Olha, entenda bem, a revelação antes de ser escritura, antes de ser escrita, essa revelação de Deus foi um evento, um acontecimento. Isso nos faz compreender por que motivo nós veneramos extremamente as Sagradas Escrituras, apesar da fé cristã não ser uma religião do livro. Nós, cristãos, não somos uma religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Não de uma palavra escrita e muda, mas, como São João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, do Verbo encarnado. E esta concentração, digamos assim, cristológica da revelação não diminui em nada o respeito que nós temos, o respeito devido às Sagradas Escrituras. A Bíblia é palavra de Deus, porque inspirada por Deus, ou seja, foi o Espírito Santo que agiu na sua elaboração. E neste ponto se estabelece uma relação importante entre o fato da inspiração e a interpretação da Escritura. A Escritura deve ser lida e interpretada no mesmo espírito em que ela foi escrita. Está me entendendo isso? Esse critério parece evidente e pressuposto. Ora, se a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, é evidente que deva ser interpretada segundo o mesmo espírito. Infelizmente, que é pressuposto, nem sempre é o que ocorre na prática, não é verdade? Prova disso são os exemplos de que as pessoas usam a Bíblia como instrumento de interpretação tendenciosa, às vezes unilateral, né? Que hoje, sim, e cada vez se multiplica mais, né? A pessoa funda uma religião e fala, olha, porque o Espírito Santo me inspirou, que está todo mundo falando errado da Bíblia, a Bíblia é assim. Olha, na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Entenda bem isso. Deus fala ao homem à maneira dos homens.
Portanto, para interpretar a Escritura, é necessário, olha, meu irmão, prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer. É aquilo que aprove a Deus manifestar-nos pelas palavras deles, pessoas humanas. E para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter uma conta, as condições do seu tempo, a gente tem que entender o tempo em que viveram. Lá não tinha jornal, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, não é? O jeito da sua cultura, os gêneros literários em uso em cada época que cada livro foi nos apresentado, a proposta profética ou poética, digamos assim, os gêneros de expressão. Por exemplo, é bem diferente o mundo lá atrás do mundo hoje. A gente vai entender, por exemplo, na Bíblia proíbe comer carne de porco, na Bíblia proíbe a mulher de cortar o cabelo, na Bíblia proíbe a mulher de se depilar, digamos assim, ou se maquiar. Mas por que naquela época se proibia? Por exemplo, hoje é muito comum a gente ver aí como é que fala? A gente vê as pessoas colocando muito, hoje em dia, brincos, piercings. Na Bíblia proíbe tudo isso. Mas a gente tem que ver a interpretação da época, como o povo vivia e como o povo vive hoje, que é bem diferente. Mais uma vez, a Sagrada Escritura é inspirada, e olha, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que essa interpretação de ver a vida do povo, e sem o qual a Escritura seria uma letra morta. Entenda bem, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito que ela foi escrita. E eu indico para você, que está estudando comigo, 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme o Espírito Santo a inspirou. Primeiro, preste grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Entender, como Ayrton, meu professor de Bíblia, dizia, o Sitz in Leben, o contexto vital. É muito diferente que sejam os livros que compõem a Escritura. E é una em razão da unidade do desígnio de Deus. Você olha, todos os livros são diferentes. Os livros de profetas, os livros da lei e assim por diante, são diferentes, mas ela se torna una. Por isso que a gente tem que prestar atenção ao conteúdo de cada livro. Porque aí a gente vai entender o desígnio de Deus e vai entender que a Bíblia foi escrita para nos levar até Jesus Cristo. Porque Ele é o centro da palavra de Deus. Na sua Páscoa, a sua paixão em Páscoa, a sua ressurreição, é que a Bíblia se completa. É o coração da Bíblia. E este coração, antes da paixão de Jesus, estava fechado, né? Esse coração estava fechado. Porque estava cheio, assim, de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão. Passamos a entender. Lembra daquela pessoa, daquele soldado que olha para Jesus na cruz, quando ele morre e diz assim, realmente ele era filho de Deus? É o complemento de toda a palavra do Senhor. E o segundo ponto, ler a Escritura é saber que o Espírito Santo lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Quando a gente lê, primeiro a gente pede para o Espírito Santo fazer a gente entender. E o terceiro, olha, você tem que estar atento. Atento à analogia da fé. O que é a analogia da fé? É a coesão das verdades da fé entre si e o projeto total da revelação. Quer dizer, desde Abraão até Jesus, existe um projeto de Deus. Hoje, sabe, meu irmão, infelizmente, a grande maioria das correntes evangélicas, pentecostais, as seitas que tem por aí, partem para uma leitura fundamentalista da Bíblia. Ou seja, partem do princípio de que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, inspirada, ela é isenta de erro. Ela deve ser lida e interpretada literalmente em todos os seus detalhes. Tem muitas religiões que pensam assim. Não, a Bíblia tem que ser lida conforme está. Está lá escrito, é porque Deus criou Adão assim, Deus criou Eva desse jeito. Veja, a Bíblia, ela não é, a gente tem que entender uma coisa, ela não é um livro de história, ela é teologia. A gente tem que entender que ela é um livro teológico. Ou seja, antes de virar palavra, ela foi vivida pelas pessoas. Agora, essa interpretação literal entende numa interpretação primária, né, literalista.
Ela exclui todo esforço de compreensão da Bíblia que leva em conta o crescimento histórico e desenvolvimento do povo. Olha como o povo foi crescendo a partir de Abraão, como o povo foi se transformando, como o pecado foi sendo vencido, como o demônio foi sendo vencido e foi vencido totalmente na cruz. Então essa interpretação se opõe, assim, à utilização do método histórico crítico, que quer dizer, como de qualquer outro método científico para a interpretação da Escritura. Eu vou explicar. A leitura fundamentalista, ela teve sua origem na época lá do Lutero, na Reforma. E após o século das luzes, ela se apresentou no protestantismo como uma proteção contra a exegese liberal, a exegese libertinagem. Então o termo fundamentalista é ligado diretamente ao congresso que teve lá nos Estados Unidos, acho que foi em Nova York, em 1895. Os exegetas protestantes definiram 5 pontos fundamentais na Bíblia. A inerrância verbal da Escritura, ou seja, não se muda, ela é assim porque Deus fez assim. A divindade do Cristo, seu nascimento virginal. A doutrina da expiação vicária, quer dizer, nós devemos pedir perdão de nossos pecados, e a ressurreição corporal. Quanto da segunda vinda de Cristo? Quantas seitas que entendem isso, que nós só vamos ressuscitar o dia em que Cristo voltar na sua segunda vinda. Mas entenda, eu já faço uma pergunta para você. Lá na cruz, aquele ladrão, bom ladrão, digamos o bom ladrão ali na cruz, disse para Jesus assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Hoje você estará comigo no paraíso. Ele não falou assim, quando eu voltar pela segunda vez, você vai ressuscitar com os outros. Não, hoje você vai estar comigo no paraíso. São Paulo também fala numa das suas cartas que deva o homem morrer uma vez só e logo em seguida vem o julgamento. Então não existe esse esperar. Estão mortos no Cristo, estão esperando lá o dia que Cristo vai voltar. Não é assim. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Não é assim que São Paulo ensina. Não é assim que Jesus ensina. Ele diz, Jesus ele morreu na cruz para abrir as portas do céu. E ele reza para o Pai e fala assim: Pai, eu quero que onde estiver estejam todos aqueles que você me deu. Ele não fala, Pai, faça eles esperarem, quando eu voltar pela segunda vez eu vou vir buscar. Não, ele fala, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai ensinar para vocês, mas tudo são coisas que a gente vai estudar mais para frente, tá ok? Então, olha, essa interpretação assim, fundamentalista, ela leva muitas vezes a nos distanciarmos do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Mas olha, eu queria falar com você o seguinte. Vamos ver antes do livro da Bíblia, antes do livro da vida. Muitas vezes nós temos a impressão, e muitas dessas religiões também têm a impressão, que os israelitas se puseram a escrever seus livros sagrados desde o início da sua história. Na verdade, eu digo a você, ninguém escreve a sua própria história. O tempo chamado Antigo Testamento se estende de Abraão, como eu disse, até Jesus Cristo. Esse tempo compreende cerca de 18 séculos. Durante a metade desse tempo, ou seja, 8 séculos, houve acontecimentos talvez simples, mas muito importantes para o povo de Israel. Israel não se preocupou durante esse tempo de redigir tais fatos. Veja, existia a tradição chamada tradição oral, que era passada de pai para filho. Não era escrito, mas era passado pela tradição oral. Então, na primeira parte desse estudo, nós veremos esses 8 séculos. Vamos dar uma olhadinha no panorama histórico, vamos olhar sobre os patriarcas hebreus, que vai ser a nossa próxima aula, e também a terra que Deus deu aos filhos de Israel. Primeiro, o panorama histórico é assim. Nosso planeta, segundo os cientistas, ele tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Mas a presença do homem é mais ou menos 3 milhões de anos. Eu peço a você, imagine por um instante você sobrevoando bem alto o Oriente Médio de 4 a 2 mil anos antes de Cristo. Olhando na direção sul e norte. Se você olhar, vai ver 3 regiões férteis. Essas 3 regiões nos chamam a atenção. O Egito, a Palestina, a Mesopotâmia. O Egito era mais ou menos unido,
mas só que todos debaixo das ordens do faraó e de todos aqueles que estavam em volta. Era um povo que sofria muito. O faraó se fazia adorar como Deus. E aí eu digo, será que isso era paz, era ordem, desenvolvimento? Também tinha lá outra região grande, que era a Mesopotâmia. E essa região da Mesopotâmia, se você ver no mapa todo aí, era uma região, a impressão que tem é de movimento, um lugar muito movimentado. Os primeiros que chegam nessa região são os sumerianos, 3.500 anos antes de Cristo. É os primeiros que a gente tem assim, história deles. Eles tinham lá o templo deles famoso, chamado Ziggurat. Eles se fixam na região dos Acádios. E eram mais fortes no braço que na cabeça. E sua forma pouco invejável foi de que foram os primeiros a ter fundado um império na história. Depois veio os amorreus, saem do deserto da Arábia e vai para a Mesopotâmia. Depois o sexto rei deles vem a Babilônia, que tem o Hammurabi, que até tem o código Hammurabi que é muito famoso. É fácil contemplar esses acontecimentos do alto. Mas quantos problemas representam para a população? Sobre essa gente vivida e sofrida que está alicerçada a nossa civilização e a Bíblia. E a terceira região é a Palestina. É como se fosse um terceiro mundo. Os amorreus invadiram a Mesopotâmia por volta do século 22 e 21. Deixam a Mesopotâmia e se estende na Palestina. Situada entre o Egito e a Mesopotâmia, a Palestina era uma espécie de terceiro mundo. E lá acontecem várias invasões dos Íxos, as invasões do Egito, que vai abranger também Canaã. Em meados do século XVI, os egípcios tomam a Palestina. Depois vêm os Uritas, os Hititas, os povos do mar, os filisteus. E por último, não menos importantes, quem invade lá a Palestina é o nosso povo, o povo de Israel, os israelitas. Sabe, é difícil decidir qual nome usar ao referirmos à terra dos israelitas. Antes do tempo de Davi, seria mais exato dizermos Canaã. Sabia que o nome Canaã significa púrpura? Porque era uma região que produzia muito, tinha indústrias de púrpura. Os israelitas, depois que ocuparam Canaã, preferiram naturalmente o nome genérico de Terra de Israel. Então, Palestina é uma designação, nossa, enrosco com a língua aqui, hein? Que se encontra com frequência nos nossos mapas e manuais, mas talvez seja menos apropriada. Ela, com efeito, significa a terra dos filisteus. Em suma, somos, assim, nós, povo de Deus, somos herdeiros de um longo passado. E recordar esse passado é aprofundar a nossa história. Cada vez que a gente conhece essa história, a gente vai vendo o quanto Deus tem feito. Porque aquilo que Deus tem feito na sua vida é o que Ele fez na vida do povo. Desde o dia que chamou. Você um dia foi chamado por Deus. E Deus começou desde esse dia a te chamar para uma história. Mas isso vai ser para o outro vídeo. Daí nós vamos falar sobre os patriarcas hebreus. Não esqueça, compartilhe, se inscreva neste canal, coloque o sininho, que a gente vai falar muito sobre a palavra de Deus. Os patriarcas hebreus vão ser o nosso próximo assunto. Um abraço a todos vocês, aqui do Dom Jorge, da Igreja Ortodoxa Carismática. Que o meu coração esteja junto com o teu coração. E Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau.